Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Convatec por este convite. Também estou muito feliz de estar participando junto com vocês desse webinar. Hoje eu fui convidada para falar sobre indicador de qualidade da assistência, a importância do uso de um dispositivo para o gerenciamento fecal seguro. Como a Camila falou, eu sou enfermeira estomaterapeuta, eu trabalho em uma instituição privada aqui no Brasil, em São Paulo. Eu sou membro do time de melhores práticas em estomaterapia da minha instituição e faço parte do grupo de pesquisa em estomaterapia da Escola de Enfermagem da USP. Hoje, então, falaremos da definição da diarreia, sobre o que é incontinência fecal transitória e a diarreia, sobre o impacto do Covid-19 e a diarreia no paciente hospitalizado e como a gente faz o manejo da diarreia e a utilização de tecnologias para o gerenciamento fecal. Então, para começar a nossa conversa, a gente tem que definir o que é a diarreia, que é o aumento do conteúdo de água nas fezes, levando a um aumento do número de evacuações. E para definir se o paciente está com diarreia ou não, existem duas definições mais utilizadas, que é ou de 2 a 3 fezes líquidas por dia, ou um volume fecal maior que 250 gramas de fezes líquidas em 24 horas. E o que são fezes líquidas? Essa escala, que é a escala de Bristol para consistência de fezes, ela nos auxilia em definir o que é as fezes líquidas, pastosas ou enfim. E é aqui no tipo 6 e no tipo 7 é o que a gente define como fezes líquidas, que é ou com pedaços aerados, com contornos esgarçados, ou as fezes totalmente aquosas, sem nenhum pedaço, sem nenhuma peça sólida. Quando a gente fala do paciente hospitalizado, a gente tem o dado de que a diarreia é muito comum no paciente hospitalizado na unidade de terapia intensiva. E a incidência pode variar de 2 até 95% nos pacientes que recebem nutrição enteral, que é comum na unidade de terapia intensiva. E esses pacientes hospitalizados, eles estão em risco para desenvolver a diarreia e a incontinência fecal transitória, independente da causa inicial da sua admissão. Esse estudo, por exemplo, do Borges, mostrou uma incidência de diarreia na terapia intensiva de 29%. E, atualmente, com o advento da Covid-19, que foi notificado em 2019 pela Organização Mundial de Saúde, a gente percebeu um aumento de internações na UTI devido à Covid-19 para o tratamento dos pacientes com agravos respiratórios que necessitam de respiradores. E, além dos sintomas respiratórios, a Covid-19 mostrou a incidência de sintomas gastrointestinais. E eles foram anorexia, diarreia, vômito, náusea, dor abdominal e sangramento gastrointestinal. Mas, dentre todos esses sintomas, a diarreia foi o sintoma gastrointestinal mais comum nas crianças e nos adultos com Covid, com duração média de 4 a 2,5 dias. Além disso, os estudos mostraram que as fezes dos pacientes com o diagnóstico de Covid-19 são potencialmente infecciosas, levando a uma contaminação oral fecal. Então, nós temos um contexto do paciente hospitalizado numa unidade de terapia intensiva, o agravamento hoje da pandemia dos pacientes com Covid-19, que também pode levar à diarreia. E por que a gente fala da diarreia? Porque nós nos preocupamos com a diarreia no paciente hospitalizado. Qual que é a consequência para o nosso paciente? A diarreia pode levar ao desequilíbrio eletrolítico, desidratação, pode levar à ruptura da pele perianal, contaminação das feridas nas regiões perineais e, atualmente, contaminação da equipe assistencial no momento da higiene para o paciente com diagnóstico de Covid-19. Enfatizando as complicações de pele, que é a dermatite associada à incontinência ou a lesão por pressão, esse é o contexto que nós temos quando a gente não consegue fazer o manejo adequado do paciente com diarreia. A dermatite associada à incontinência, o que ela é? Ela é uma inflamação e uma erosão da pele associada à exposição da pele com exposição à urina e ou às fezes.
e ela comete a região perineal, perigenital, perianal e adjacências. Além disso, o que a gente sabe também em relação à lesão por pressão? Que os adultos hospitalizados que têm incontinência fecal, eles são 22 vezes mais propensos a ter lesão por pressão do que um paciente sem incontinência fecal. Então, esse é mais um dos agravos que a diarreia pode levar aos nossos pacientes que estão com diarreia. Portanto, quando a gente se depara com um paciente com diarreia, a gente tem que ter algumas medidas. E a primeira medida, primeiro passo, seria a identificação da causa. A diarreia no paciente hospitalizado, ela pode acontecer por causas infecciosas e um grande vilão é o Clostridium, uma bactéria que tem uma certa relevância e incidência dentro da instituição hospitalar. Ela pode ser causada por nutrição enteral, e quando eu falo de nutrição enteral, são coisas que devemos checar na nutrição, que é a osmolaridade dessa nutrição, o tipo e a quantidade de fibra, e se ela é uma manipulação de sistema aberto, a manipulação por risco de contaminação dessa dieta. Nós devemos checar se essa diarreia tem fundo medicamentoso, como, por exemplo, o grande vilão neste caso das diarreias não infecciosas é o antibiótico, por mudar a flora do nosso intestino, levando a uma alteração da motilidade intestinal. Medicamentos que têm na preparação sorbitol, procinéticos, laxantes, hipoglicemiantes, como também podem causar a diarreia. Então, é necessário a gente entender se é isso que leva o nosso paciente a ter essa alteração no trato gastrointestinal. Além disso, existem outros fatores, né, que podem levar o paciente a ter a diarreia, que são doenças inflamatórias intestinais, o Covid-19 atualmente. Então, é muito importante a gente primeiro identificar o que está levando o nosso paciente a ter essa alteração no ritmo intestinal. E o segundo passo para a gente conseguir ter uma assistência de qualidade é conter a diarreia. Eu não posso deixar o meu paciente ter essa evacuação líquida por dia sem ter nenhuma ação. E hoje, o que a gente pode fazer para conter essa diarreia? Utilizar um dispositivo para fazer o gerenciamento fecal, utilizando, por exemplo, o Flexicil. E o que é o Flexicil? Ele é um dispositivo de contenção fecal temporária, então ele é indicado para os pacientes que têm a incontinência fecal transitória. E ele é indicado para pacientes com pouco ou nenhum controle intestinal e que apresentem fezes líquidas ou semilíquidas. Aí lembrando lá a nossa escala de Bristol para ver o que são fezes líquidas e semilíquidas. São indicados para os pacientes com diarreia e incontinência fecal, não controlada com terapêutica medicamentosa e ou nutricional e que são acamados ou com restrição de imobilização. Aqui eu compartilho com vocês a indicação do protocolo que é utilizado na minha instituição, onde a gente deixou determinado que primeiro a gente vai olhar para aquilo que está causando a diarreia no paciente para ver se é algo que a gente pode fazer uma mudança e ter um resultado rápido, para depois colocar a indicação do catéter se essa diarreia não tiver uma resolução em até 24 horas. O manejo da diarreia utilizando o Flexicil. Então, esse dispositivo, ele é caracterizado por um catéter de silicone, ele é um sistema fechado para drenagem das fezes. As fezes, o catéter é inserido na ampola retal e as fezes são drenadas da ampola retal para um saco coletor. Ele pode ser indicado tanto pelo enfermeiro, né, quanto pelo médico. E quais são os benefícios da utilização desse catéter no gerenciamento fecal? Por que eu devo escolher utilizar esse catéter? Ele vai nos auxiliar na prevenção e no tratamento de lesões. Então, nós temos pacientes com lesões por pressão que acaba desenvolvendo a diarreia durante o tratamento e isso pode atrapalhar muito a cicatrização. Então, ter um catéter que faz o desvio das fezes para um saco coletor sem que haja contato com a ferida nos auxilia na cicatrização, diminui o risco de complicações que possam estender o período de internação, previne a descarga fecal nas roupas de camas e vestuário, porque para a enfermagem também é uma realidade. Um paciente que evacua 10 vezes, muitas vezes suja roupa de cama, levando a várias trocas por dia. Então, aqui também tem o tempo da enfermagem.
Mantenha o paciente limpo, seco e confortável. Eu tenho, na minha experiência, pacientes que preferem ficar com o catéter enquanto estão com a diarreia, por conta da questão de estar sempre limpo, não ter que utilizar fralda e se sentir sujo, né, por conta da diarreia. E auxilia na redução do risco de disseminação de infecção hospitalar, incluído a Covid-19 e o Clostridium. Quais são as contraindicações da utilização do catéter? Então, uso consecutivos por mais de 29 dias, pacientes pediátricos, que a gente ainda não tem estudos, né, sobre a utilização desses dispositivos, pacientes submetidos à cirurgia retal no último ano. Então, lembrar que o balão do catéter, do dispositivo, ele fica acomodado na ampola retal. Pacientes com lesão retal ou anal, como, por exemplo, ulceração da mucosa, hemorroida grave, estenose, tumor. E pacientes que têm uma reação alérgica a qualquer componente do sistema. Como que é feita a manutenção desse catéter, né, para o gerenciamento? A gente pode, esse catéter, depois que ele é introduzido, né, que pode ser feito aqui no Brasil, pode ser feito pelo enfermeiro ou pelo médico, ele fica acomodado, como vocês estão vendo aqui, na ampola retal. Esse é um balão, e a gente deve ter alguns cuidados neles diariamente. Um deles é a irrigação, como vocês podem ver agora pelo vídeo, onde uma vez ao dia, ou em casos quando a fezes está um pouco mais semilíquidas ou um pouco mais com pedaços, ela deve ser feita sempre que necessário. E o objetivo disso, de fazer a irrigação, é desobstruir toda a entrada de fezes, todo o lumen aqui, né, essa entrada de fezes, desobstruir para que ele realmente desça, as fezes realmente desça para a bolsa coletora. E depois da irrigação, fazer a ordenha manual, como vocês podem ver aqui nesse segundo vídeo, uma vez ao dia no mínimo, e se necessário também, mas ele normalmente é feito mais quando o paciente tem as fezes um pouco mais semilíquidas, não totalmente líquidas, porque pode levar à obstrução, a gente faz a irrigação e posteriormente a ordenha. Pode acontecer, depois que a gente passa, depois que o paciente está com o dispositivo, de ter escape de fezes perisonda. Normalmente, para a gente conseguir conter esse escape de fezes, a gente desinsufla o cânfer, de forma que o catéter se acomoda, né, de forma que o balonete, esse balãozinho, se acomode na ampola retal, até que não ocorra mais a saída de fezes. Esse balão, ele tem uma quantidade máxima de 45 ml de água e uma quantidade mínima de 30. Normalmente, quando a gente faz a passagem do catéter, a gente introduz 45 ml, fazemos a avaliação diária. Se houver o escape de fezes, nós esvaziamos e podemos chegar até 30 ml. Normalmente, na minha instituição, a gente esvazia 5 ml, observa, vê como que o paciente se comportou, se ainda vai ter escape de fezes ou não. Se precisar, esvazia mais 5, depois mais 5 até os 30 ml. Normalmente, os pacientes, na minha experiência, com 30 ml não tem mais o escape de fezes. E essa é uma questão bastante importante da gente avaliar, porque se houver escape de fezes, essa região perineal ficará úmida, o que pode levar a dermatite associada à incontinência, né, por conta da umidade das fezes, e é algo que a gente não quer utilizando o catéter. Além disso, a gente tem, né, como vocês podem ver, o catéter ele tem um posicionamento correto, então tem um traço preto, né, onde indica para a gente o correto posicionamento, e ele deve ser verificado periodicamente para termos a certeza de que a localização do catéter está correta. Tem então a linha demarcadora, que ela deve estar próxima ao ânus. E esse catéter, todo o catéter à exceção deve estar sempre livre de pressão, então nunca fechado dentro da fralda, por exemplo, ou embaixo do corpo do paciente. A bolsa coletora, ela tem um máximo, né, de 1.000 ml e ela deve ser substituída quando realmente completar toda a capacidade máxima, não sendo orientado ao esvaziamento intermitente dessa bolsa. Então, o profissional de saúde pouco terá contato aqui com o efluente, com as fezes, né, do paciente. A indicação de permanência do sistema, ele vai depender de algumas questões, que é a reação, se o paciente desenvolver reação alérgica do material, do dispositivo,
Se o paciente ter sinais de desconforto sem causa estabelecida, um paciente então que refere dor, que refere desconforto na região perianal, e se o paciente apresentar sangramento nas fezes ou perianal ou próximo da região da sonda. Também deve ser suspenso quando o paciente tiver o quadro de diarreia resolvido, né? E aqui fica alguns pontos de atenção na utilização do catéter, que é os pacientes com doenças inflamatórias ou submetidos a cirurgias de reto há mais de 1 ano. Pacientes com terapia anticoagulante antiplaquetária também devem ter um cuidado especial por conta do risco de sangramento. E pacientes com lesão medular espinhal devido ao quadro que pode causar disreflexia autonômica. Gente, era isso. Mais uma vez eu agradeço a Combatec. Muito obrigada. Espero que tenha ficado claro e eu fico à disposição para dúvidas.